This is my song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambivalence. The more you know, the harder you will find it to make up your mind. It doesn't really matter if you find you can't see which grass is greener. Chances are it's neither, and either way it's easier to see the difference, 'cause it's not that simple. Fala galera, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje estamos no horário da noite, bota no difícil. Galera, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Obrigado para quem está assistindo a gente aí desde o começo, que estava esperando. Lembrando que, para quem quiser participar do chat, tá? Fala Gabi, fala Jack, tudo beleza? Marciana, Marofeira, Gabi, valeu Gabi, Chimpa. Galera, obrigado quem estava chegando aí. Para quem quiser participar do chat, vale lembrar, importantíssimo aqui, que a Twitch ela pede que você esteja cadastrado para interagir com a gente. E o cadastro é totalmente gratuito aqui na Twitch, é só clicar ali em cima ali no cadastre-se, no canto superior direito aí da sua tela. E aí você pode mandar até perguntas aqui ao final da entrevista, beleza? Galera, obrigado, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem uma entrevista interessantíssima rolando aqui. Vou deixar ele aqui para ela, deixa eu liberar o áudio dele aqui. Aê, Wagner Chagas de Menezes, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como é que você tá, Wagner? Tudo tranquilo? Eu tô bem, boa noite para todos, tô muito bem, tô muito feliz de estar aqui. Queria saudar todo mundo que tá ouvindo, né? O pessoal que tá aí assistindo, o pessoal das minhas redes sociais, os meus amigos, os seus amigos, os nossos amigos, todo mundo que está online com a gente, para levar à frente esse bate-papo muito interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema complexo, polêmico, que é paixão, amor, relacionamentos, ciúmes. Vamos ver se vai dar tempo de falar tudo isso, né? Porque eu tenho um defeito gravíssimo. Eu sou prolixo, tenho um defeito gravíssimo, eu sou prolixo. Maravilha, sucesso. Vamos que vamos. Marciano já tá junto aqui também. Chico Paulista, obrigado pela inscrição, meu querido. Valeu demais. Aí que nem o Chico, quem quiser se inscrever pelo Prime, manda um asterisco Prime aí, exclamação Prime, desculpa. Obrigado, isso apoia o canal. Bom, vamos começar com bate-bola aqui. Vamos começar primeiro conhecendo você um pouquinho. De onde que você é? Vamos lá, meu nome é Wagner Chagas. Vamos lá, meu nome é Wagner Chagas de Menezes, eu sou do Rio de Janeiro, sou de Niterói, né? Sou de Niterói, eu tenho uma formação acadêmica na área de História, eu fiz graduação, licenciatura, bacharelado, mestrado em História Moderna e Contemporânea, trabalho na rede de ensino, e coisas da vida que a gente vai contando, né? Mais ou menos por volta de 2001, né? Aconteceu algo muito grave na minha vida, muito importante, e foi exatamente uma paixão avassaladora, muito extemporânea, e eu fiquei muito mal na época, e eu fui fazer terapia. Fiquei muito mal, mas muito mal mesmo, e foi aí que surgiu o interesse por esse assunto. Fui fazer terapia, fiz 2 anos de psicologia de orientação psicanalítica. Foi muito bom, valeu a pena sair daquela e tal. E juntando a isso, tinha alguns problemas relacionais com a companheira, né? E aí, não é possível, vou começar a estudar isso porque é muito interessante. Em 98, lembrei uma coisa, em 98 tinha uma professora na UF, a Sônia Regina Mendonça, que no mestrado ela tentava, e às vezes ela conseguia, e ela conseguia bem, juntar história e psicanálise nas aulas delas, e eu comecei a interessar por aquilo. Então, a psicanálise entrou na minha vida em 98. Em 2001, o tema paixão, amor, ele entrou pela porta, arrombou a porta, vamos assim dizer, né? E em 2008, eu precisei dessa leitura para resolver algumas questões conjugais, mas em 2008 falei, não, eu vou transformar isso, eu gosto demais disso, né, dessa discussão, da psicanálise e tal, eu vou transformar isso numa outra área do conhecimento, uma outra área de aprendizagem, quem sabe até numa outra área
para ganhar dinheiro, para adquirir recursos, para ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, ter uma outra profissão, uma profissão onde eu me sinta, inclusive, mais útil, né, às pessoas, não obstante a profissão de professor ser espetacular. E eu comecei a fazer formação em 2008, ou seja, de análise, né, sentado ali no divã, eu, como analisante, né, analisada, aliás, eu já tenho 14 anos, mais ou menos. Certo. É uma estrada. É muita coisa, Rock. Para quem faz análise, é muita coisa. Nós dois conhecemos um cara que tem 20 anos, só pra você ter ideia, que 20 anos que ele senta no divã. Muito bom. E aí o que acontece? E a leitura avançou, né? E a leitura a formação em psicanálise, ela começa por Freud, não tem como ser diferente, né? O Freud é o pai da psicanálise, não é por acaso. O próprio Lacan, quando ele tinha lá aquele secto dele, né? E ele falava assim, que ele, antes de tudo, ele era freudiano. Né? Vocês me seguem, mas eu sigo Freud. Ou seja, ele, antes de tudo, era freudiano. Ou seja, Freud é a base de tudo. E você tem que ler. Você tem que ler os 23 volumes das obras completas. E nessa leitura, alguns temas me chamavam a atenção e onde eu olhava com mais atenção. Obviamente, a neurose é o primeiro deles, né? E aí, paixão, amor, ciúme, sonhos, né? Interpretação dos sonhos é uma coisa fantástica. Na psicanálise não tem nada de místico. Para a psicanálise existe uma lógica. E entramos nesse ramo do estudo das paixões e ajudar as pessoas. No divã a gente vê muito isso, Rock. Essa é uma demanda, a demanda por amor, ela está presente em todo mundo, não só naqueles que aparecem no divã apaixonados, quebrados, arrasados, mas a demanda por amor aparece em toda fala do que a gente vê no set analítico, né? Que a gente ouve no set analítico. Então, a demanda por amor do pai, a demanda por amor da mãe, essas falhas de amor nas relações objetais, elas são falhas que as pessoas carregam pro resto da vida, e se não forem bem resolvidas, bem trabalhadas, e eu não consigo ver outra forma de trabalhar isso no seu divã, isso traz muita infelicidade. As pessoas não acertam na vida, especialmente no amor. Tem aquela história da menina que tem um dedo podre, o menino que tem um dedo podre. Já ouviu falar nessa expressão? Sim, sim. Eu tenho um dedo podre, eu tenho um dedo podre. Ninguém tem dedo podre. O dedo podre, ele é circunstancial. Ele tem a ver com a história de cada um, com a neurose de cada um. E essa neurose, ela se fundamenta exatamente nessa relação pai, mãe, filho. É ali que vai começar todo esse conflito, né? Enfim, é mais ou menos isso, esse início dessa apresentação. E a gente pode começar falando da paixão, Rock. Eu acho que a paixão é um tema muito interessante, porque eu tenho visto muita gente. Eu acho essa geração de hoje. Eu tenho um filho de 22, 23 anos. Eu acho essa geração de hoje muito mais bem resolvida, essa geração dos 20 anos, muito mais bem resolvida do que foi a minha. A minha geração não é uma geração de românticos, de sofredores, né? Eu vejo assim, essa galera não, eles resolvem tão bem. Meu filho terminou com a namorada, na festa seguinte, ela estava numa boa com outro cara, e ele estava numa boa com outra menina, e a vida segue, eles levam isso muito numa boa. E eu ouvi uma frase desses meninos dizendo o seguinte: estavam os 4 meninos conversando, meu filho incluído, né? E eles falaram assim para mim, eles falaram entre eles, eu estava fazendo churrasco e eu vi. Eles falaram assim, não, esse negócio de ficar cantando mulher não tá com nada, de ficar atrás de mulher não tá com nada. O que é bom vem naturalmente. Essa foi a frase do Leonardo, que era um amiguinho do meu filho. Falei, o que é bom vem naturalmente. Falei, cara, essa galera... Tá manjando. Tá manjando. Porque os rapazes da minha geração insistiam, passavam meses, anos. Eu tenho um colega, né, que ele passou sofrendo, ele passou um ano para tentar conquistar uma menina, e até o currículo ele mandou para a menina. Achava engraçado isso, né? Enfim, então uma paixão. Como assim um currículo? Ele mandou um currículo para a garota, porque o pai da garota era um cara um pouco conservador, né? Assim, bem, e ele achou que dizendo que ele tinha um currículo bom, que ele era trabalhador, que ele tinha credenciais. Ele era um bom partido.
É que ele no bom partido, ele seria melhor aceito pela família, né? Enfim, mas o tema do amor é um tema muito antigo, Rock, mas muito antigo mesmo. É, eu costumo dizer, não, os estudos demonstram, por exemplo, que essa relação de amor a gente pode observar entre os primatas superiores, como, por exemplo, os macacos bonobos, né? Os macacos bonobos, eles são muito afetivos, né? Afetuosos um com o outro. Eles resolvem tudo no amor. Né? E o amor para o macaco bonobo não é bem um amor para a gente, né? A gente pode... para facilitar o entendimento, a gente pode dividir, a gente pode separar amor, vamos lá, paixão, amor e sexo. Certo. Tem muita gente que acha que é tudo a mesma coisa, e confunde as coisas, mas são coisas bem diferentes que podem caminhar juntas, mas também podem caminhar separadas. Os macacos bonobos, por exemplo, quando há uma crise no clã, há uma disputa, há um problema e gera um estresse, né, entre membros do clã ou para todo o clã, como é que eles resolvem o estresse? Eles resolvem o estresse transando. É justo. É justo. E eles, assim, eles são muito bem resolvidos, porque a gente tem o interdito da cultura, né? A cultura interditou aquilo que há de mais, que há ainda, hein? Que há de mais primitivo na espécie humana, né? Que é seu estado de natureza, tudo aquilo ligado ao seu estado de natureza. Então, por exemplo, para existir cultura foi necessário existir o incesto, o interdito das relações incestuais, né? O Freud tem um texto chamado Totem Tabu, onde ele explica detalhadamente isso, né? Não vamos entrar nessa seara agora. Mas o amor é um tema muito antigo. Eu tenho aqui um poema de mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, o poema deve ter aí uns 1.300 anos. Mas eu estava falando, dos primatas superiores. É possível que o amor ele tenha surgido desse cuidado que em tempos paleolíticos nós tínhamos um com o outro. Essa evolução está muito bem descrita naquele livro do Sapiens. Como é que é o nome do cara, rapaz? Ah, meu Deus, como é que é o nome do rapaz lá? Fez um sucesso danado. Tá aqui. Yuval Noah Harari. Né? Fez um sucesso, é um best-seller. Está muito bem descrito. Quem quiser ver isso pormenorizadamente, vai lá. Então, esse cuidado, tem um ato desse cuidado que é o ato de cheirar o rosto, né? Então, do ato de cheirar o rosto para tentar captar os humores, o estado de espírito do outro, deu origem a essa coisa do carinho, deu origem dessa proximidade com o beijo. Mas alguns estudos apontam que o beijo, por exemplo, ele vem do ato da mãe mastigar. Isso é muito comum, acho que nos esquimós ainda existe isso. Mastigar o alimento e dar na boca do bebê, né? O bebê humano é um bebê muito frágil. De todos os animais da natureza, poucos recém-nascidos são tão frágeis, né? Um potrinho já sai trotando. Um gato, 2 semanas depois, já se vira sozinho. Mas um bebê humano com menos de 4, 5 anos não se vira. Eu acho que nem... Sabe que isso, eu acho que isso é bom, porque nós somos péssimos reprodutores, né? Que é péssimo em fazer filho e a criança é frágil, mas eu acho que isso é bom, senão a gente já ia ter acabado com esse planeta há muito tempo, se pá. Foi bom você ter tocado nisso, concordo contigo, Rock, foi bom você ter tocado nisso, porque a paixão, a paixão, ela tem a ver com essa coisa da preservação da espécie. Eu vou explicar. Né? A paixão, ela é uma atração entre humanos. Você não vê paixão entre outros animais, né? Ela surgiu, né, instintualmente como uma vantagem competitiva para os seres humanos diante de outros animais, pela sobrevivência, a perpetuação da espécie. Por quê? A paixão, quando o sujeito está apaixonado, o objetivo da paixão é a procriação, é isso que eu quero dizer. Certo.
Hoje a mulher não procria, nem o homem procria, porque tem anticoncepcional e camisinha. Mas é uma estratégia evolutiva, e eu vou explicar por quê. Porque com a paixão, pessoas que geralmente, eu pergunto assim para as pessoas, você se casou com a pessoa com quem você mais foi apaixonada ou apaixonado? Rapaz, se você fizer essa pergunta para 10 pessoas, 9 vão dizer que não. É mesmo? Você casou com a mulher com a qual você foi? Ih, rapaz, te deu uma saia justa agora, deixa eu te falar. Enfim, a pessoa se apaixona muitas vezes, né, ao longo da vida, mas nem todo mundo casa com a pessoa com a qual se apaixonou. É isso que eu quero dizer. Vamos lá. Te livrei dessa, Rock. Vamos lá. Posso te responder? Pode. Eu vou te responder que sim, porque assim, eu já tive, obviamente, vários relacionamentos, e cada um foi uma paixão diferente, e eu acho que no começo do relacionamento é sempre mais intenso tudo. Uhum. Então, se a pergunta é se eu me juntei apaixonado, a gente se juntou super cedo, né? Então eu acho que a gente sempre esteve assim, extremamente apaixonado desde o começo. Então, se a pergunta é se a gente se juntou apaixonado, a resposta com certeza é sim. A gente se juntou naquele pico, entendeu? Depois, obviamente, como todo relacionamento tem altos e baixos, hoje a gente tá super bem. Mas o pico da paixão, que é aquele comecinho, foi quando a gente se juntou, assim. Foi uma coisa bem... Pô, que bacana. Você fez uma coisa que quando eles perguntam pra mim qual a melhor hora pra se juntar com alguém, pra casar com alguém, eu falo, é no pico da paixão. Se é para vivenciar essa experiência plenamente, a hora de se juntar com alguém é no pico da paixão, né? Porque se você esperar, eu digo para algumas pessoas mais próximas, principalmente os jovens que me perguntam, eu falo, se você tá na dúvida se aquela pessoa, você tá apaixonado, mas tá na dúvida se aquela pessoa é a pessoa realmente que você quer ficar, mas você tá apaixonado. Isso acontece, o cara tá muito apaixonado, mas a pessoa, não quero me entregar, eu não quero me mostrar, eu não quero... Então aguarde. Aguarde, observe, seja amigo dessa pessoa, saia com ela, conheça os pais, seja amigo. Conheça os outros amigos, conheça os ex-namorados, as ex-namoradas, e espere para ver o que vai dar. Daqui a 6 meses, 1 mês, 6 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, você estiver apaixonado, cara, isso é sério. Né? Porque a paixão ela cumpre um circuito, né? De neuroquímico. Então ela tem começo, meio e fim. Mas voltando à questão da paixão, para essa coisa que você falou da preservação, né? O ser humano tem poucos filhos, tal. A paixão é importantíssima. Então imagina se a paixão, como diz aqui, a paixão é a resposta cultural a uma exigência da natureza. Qual é a exigência da natureza? A exigência da natureza é procrie e preserve a espécie. Aqui tem todo mundo, não tem como negar. Né? A forma como vai ser feito isso vai variar no tempo, até mesmo no espaço. Não podemos falar de como que a paixão é hoje de um jeito e antigamente quando eu falo no Egito Antigo era outra. Não tem como... enfim, mas vou dar um exemplo mais claro. Você está com fome, certo? Certo. Isso é instintual, você está com fome. Ok, estou com muita fome. Aí você entra no self-service. Você entra no self-service, tem lá comida de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é gosto, qualidade. Tem salmão, tem camarão vegê, tem escargot, tem até caviar, tem comida tudo quanto é tipo. Cara, self-service, cara. E aí o que acontece? Tem lá um ovo frito. Uma bandejinha lá, tem uns ovos fritos, arroz e feijão. Você pode comer qualquer coisa dali. Você vai lá, pega o ovo frito, o arroz, o feijão e a batata frita. Olha, o instinto é a fome. O desejo, nesse caso, é cultural. Você podia ter escolhido qualquer coisa, mas você escolheu arroz, batata frita e feijão. Então, o instinto é de procriação. Mas o desejo vai fazer você se apaixonar por uma mulher e não por outra. E por que você se apaixona por uma e não por outra? Aí que está o segredo. Ora, a primeira paixão de todo mundo, Rock, foi a sua mãe.
queiramos ou não. Certo. A mãe foi a primeira paixão, tanto dos meninos quanto das meninas, né? A primeira atração, a primeira admiração, a primeira veneração foi a mãe. O pai entra ali de gaiata ali porque ele está presente, ele está próximo. Então foi importantíssimo para o homem pré-histórico, ele está envolvido nesse circuito neuroquímico para que ele ficasse próximo da companheira para proteger a prole, alimentar. Já disse, o bebê humano é muito frágil. Então é preciso que alguém auxilie nesse processo de criação. Então, o primeiro momento da paixão, você tem aquela explosão de dopamina. Essa explosão de dopamina produz a sensação de melhora seu controle motor, prazer, dá prazer, você fica bem-humorado, você fica esperto, fica ligadão, né? Já viu coroa quando o cara com a coroa fica feio, né? A pessoa com uma certa idade. Não tem problema, não. E se o cara anda na rua com aquela coluna curvada, triste, não precisa ter idade, não. Já vi jovens assim, para baixo, macambúzio, de repente se apaixona. Cara, o cara fica retinho, fica com o peito estufado. Então é isso, esse é o trabalho da dopamina, né? Por que se escolhe aquela mulher e outra? Aí é a questão do desejo. Esse desejo, ele tem como molde, né? Como o molde básico, seu pai e a sua mãe. As relações que teve com o pai e com a mãe. Isso é muito importante guardar. A gente vai se apaixonar sempre por pessoas alguma medida, cara. Não precisa ser fisicamente, não. É muito pelo contrário. Aspectos psíquicos, inconscientes se dialogam. Um gesto, uma frase, um riso, uma atenção, isso tudo pode fazer muita diferença. A gente vai se apaixonar exatamente por pessoas que nos remetem a essa falta que há no centro do ser. A falta que preenche essa falta que há no centro do ser. Não é por acaso que os apaixonados se sentem preenchidos. Essa falta que há no centro do ser, e que todo mundo busca preencher, algum com drogas, outro com religião, religiões, de diversas formas, essa falta que há no centro do ser, ela não é preenchível. É uma ilusão achar que isso pode ser satisfeito, possa ser preenchível, possa ser eliminado. Não pode, porque essa falta que há no centro do ser é exatamente esse esgarçamento, essa separação que há da criança, né, do bebê, do útero materno. Imagina, Rock, você passou 9 meses, não sei se foi 9, 7 ou 8, mas passou 9 meses no máximo dentro do útero da sua mãe, onde todas as suas exigências, todos os seus desejos, todas as suas necessidades eram satisfeitas naturalmente. E aí quando você sai do útero e vem para o mundo, bons tempos. Bons tempos. Você não precisa trabalhar, você não precisa acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não precisa pagar conta, não precisa nada. Então, a pessoa vai querendo voltar a esse tempo idílico e não tem como voltar. Esse tempo ele já é mágico, ele não tem como voltar para esse tempo. É idílico mesmo. É o útero materno. Né? O paraíso é o útero materno. É isso que eu quero te dizer. Na maioria dos casos, às vezes tem crianças que já no útero materno já está sofrendo, mas isso é outra história. E as pessoas vão ficar buscando essa vida inteira. É uma busca inglória, infelizmente é uma busca inglória. Mas enfim, então o sujeito está lá, aquele choque de dopamina, aquela produção absurda de dopamina, esse é um primeiro momento da paixão. Por quê? Quem produziu essa dopamina? Exatamente essa ligação entre o passado e o presente, um passado que ele ficou perdido nas instâncias mais profundas do seu inconsciente, que é essa relação com o pai, com a mãe, especialmente com a mãe, viu? Especialmente com a mãe. Eu vou contar o caso das paixões. Lembra que eu comecei falando das minhas paixões? Sim. Eu fui um homem que me apaixonava muito, impressionante, e isso me deixava até meio aborrecido. Era uma paixão quase atrás do outro. Quando eu era garoto, tinha 12 anos, 13 anos, eu vivi uma paixão platônica de anos. Essa última foi que eu falei, cara, isso tem que acabar, isso tem que ter uma explicação.
estudei, entendi isso de forma mais geral, mais técnica, mais teórica também, mas, estou falando muito né? Mas foi numa sessão de análise, interessante, né? Numa sessão de análise, eu estava com o meu analista de data, e numa sessão eu tive uma epifania. Eu falei, o que tem nessas mulheres, na minha história de vida, pelas quais eu me apaixonei, né? O que liga uma com a outra, se elas são tão diferentes fisicamente, né? Tem posições sociais tão diferentes, o que liga uma com a outra? A história. Então, a história Como dessas assim? mulheres era muito parecida com a história de sofrimento da minha mãe. E olha como é que isso fica gravado lá na frente. Então, desde o meu nascimento, minha mãe teve uma gestação horrível. A minha avó estava agonizando, né? Minha avó morreu durante 3 meses depois que eu estava nascido. E minha mãe era muito apegada à minha avó. 3 meses depois de nascido, a minha avó morreu. Minha mãe era muito apegada à minha avó. E foi uma gestação horrível, minha mãe sofreu muito. O parto foi horroroso, segundo a minha mãe dizia. E realmente tinha sido, porque ela tinha um prazer mórbido de mostrar a cicatriz gigante que ela tinha na barriga do meu parto, né? E ela passou a vida inteira, a minha vida inteira, dizendo que eu tinha dado muito trabalho para nascer, que eu tinha dado muito trabalho, e a minha infância, fui muito doente na minha infância, e que aquilo tinha sido muito ruim para ela, muito trabalho, então, que ela tinha sofrido muito, minha mãe foi muito pobre, morou em comunidade, foi enganada por membros de uma religião hoje muito forte no país, né? Perdeu a casa, perdeu dinheiro, com a mãe muito doente, vinha do sul com 2 filhos pequenos, morou na rua, foi na rua que encontrou a minha madrinha, que era da região dela, e deu abrigo, casa, e aí ela conheceu meu pai através do marido dessa pessoa que veio a ser minha madrinha. E então minha mãe falava de uma vida de muito sofrimento. Foi mãe solteira 2 vezes nos anos 30, pô, isso era eu. Porra, ser mãe solteira hoje é problema. Uhum. Nos anos 30 era puxado. De tal maneira que ela teve que sair da comunidade dela, né? De tal maneira que ela estava pichada lá, já teve que sair, coitada. Minha mãe já é falecida. E aí, minha mãe, de tanto reclamar da vida, eu buscava mulheres. Olha que interessante, Rob. Essa era a minha neurose fundamental. Buscava mulheres com vidas com muito sofrimento, com vidas muito sofridas, que precisavam de ajuda. Na verdade, eu não queria ajudar aquelas mulheres, né? Eu queria salvar a minha mãe. Entendi. Então, quando eu descobri esse meu mecanismo neurótico, nunca mais me apaixonei por ninguém. E quando isso vinha, eu começava a analisar, poxa, o que tem nessa figura que me chama a atenção? E era batata, o Rock, era batata. Batata. E interessante que as mulheres que não não precisavam de ajuda, muito tranquila, muito bem resolvidas, financeiramente, emocionalmente, essas mulheres, eu ficava grilado na época, antes da psicanálise, eu ficava grilado, cara, por que eu não consigo gostar dessa menina? Tão bonita, tão perfeita, tão interessante, eu não conseguia. Enfim, essa é a minha história para entender também a questão da paixão. Então, essa dopamina, ela está ligada a esses arquétipos, a esses moldes relacionados às suas figuras objetais, que podem não ser necessariamente o pai e a mãe. Em psicanálise, figura objetal não é somente o pai, não precisa ser necessariamente o pai biológico e a mãe biológica. Pode ser o tio, o padrinho, até um professor. Uhum. Uma professora, enfim. Ora, Rock, lembra que ele estava falando lá dos homens pré-históricos, né? Sim. Nossos antepassados, né? Dos sapiens sapiens, dos Cro-Magnon. Então, e eles precisavam ser monogâmicos, ficar pertinho da companheira, proteger, caçar, alimentar para fazer com que aquela prole vingasse. Uhum. No segundo momento, os neurocientistas já mapearam, né, e observaram que há um aumento da ocitocina e da vasopressina na paixão. Né? São os mesmos hormônios que potencializam os vínculos da mamãe com o bebê recém-nascido.
Olha só. Olha que interessante, são os mesmos hormônios. Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso não, Rock, mas é possível que a mulher que sofra de... tenha um... como é que é o nome daquilo? Pós-puerperal, sua companheira deve saber, depressão Pós-parto? pós-parto, é alguma coisa assim, isso, depressão Uhum. pós-parto, que rejeita o filho, né? Tem gente que já rejeita desde a barriga. Haja um problema nessa questão da vasopressina e da ocitocina. Né? Não há uma produção disso de maneira que faça com que a mãe seja toda eternizada, tenha os laços fortalecidos com o seu bebê. Né? Enfim. É interessante que a ocitocina ela está ligada à monogamia. É preciso, então, estimular. Você já notou que apaixonado é monogâmico, de modo geral? Uhum. Não vê mais ninguém. Só vê aquela mulher idealizada na frente. Um cientista chamado Larry Young, ele fez um teste aplicando citocina no nariz dos homens, né? E ele observou que os homens que tiveram citocina aplicada em relação ao grupo de controle, eles se tornaram mais fiéis suas mulheres. Acharam as suas mulheres mais atraentes do que outras mulheres. E ao achar mais atraentes, se tornaram até mais fiéis. Aí, mulherada, só comprar o citocina pro marido e aplicar de manhã cedo, nós dormir, que jamais... eles jamais de irão... 12 em 12 horas. De 12 em 12 horas, jamais irão fazer bobagem, né? Que é uma bobagem. No fundo é bobagem. Mas voltando, falar de um poema de amor de 1.300 anos, como eu falei. É um poema egípcio chamado Conversações sobre o Galanteio, né? É um poema de amor hieroglífico, típico. Mais encantadora que todas as mulheres, luminosa, perfeita, uma estrela assomando a linha do horizonte no ano novo, um ano bom, com suas cores esplêndidas e sedução no movimento dos olhos. Seus lábios são encantadores, seu pescoço tem um comprimento correto e seus seios são prodigiosos. Essa coisa do seio já é antiga, né? Uhum. Tem a ver com a alimentação, né? A ideia de que os seios grandes alimentam melhor. Isso não é verdade fisiologicamente, mas achava-se. Seus cabelos refugem como a lazulita. Seus braços são superiores ao ouro em esplendor. Seus dedos fazem ver pétalas. As de lótus lhes são semelhantes. Suas curvas têm a forma mais adequada. Suas pernas excedem-se em beleza. Olha que interessante, suas curvas têm a forma mais adequada, né? Uhum. Mulher, já tem estudos, né, que mostram que as mulheres de quadril mais largo, pernas grossas, dão a impressão ao macho humano de que elas são melhores reprodutoras. Também não há fundamentação, mas isso é uma coisa arquetípica, né? Seu andar é nobre, vera incenso. Meu coração seria um escravo se ela me envolvesse com seus braços. Ou seja, há uma idealização completa dessa mulher, associando a elementos da natureza, a perfeição, curvas perfeitas, enfim. Ou seja, essa é uma característica da paixão, a idealização. Aqui, rapaz, aqui entra uma coisa importante, né? A paixão, ela tem a mesma etimologia, a etimologia de paixão vem de patos, né? Patos é a mesma etimologia de patologia. Então, para a psicanálise, a paixão, ela é uma patologia. É um momento onde todas a sua capacidade executiva, de planejamento, autocrítica, ela fica em suspenso. Eu li um livro uma vez, que foi um livro um dos maiores psicanalistas brasileiros, chamado Davi Zimmermann. E ele conta que quando ele estava para casar, né, ele começou a fazer a formação dele lá pelos idos dos anos 70, e o analista de data dele suspendeu. Não falou, não vou fazer sua formação, porque você está apaixonado. Então a paixão há uma suspensão total da capacidade crítica, de pensar, né? Tem até aquele ditado, o amor é cego. Não é por acaso, né? Porque há um desligamento, no terceiro momento, há um desligamento do córtex pré-frontal, né? Essa região aqui, né?
Aham. Tem o esquerdo, o direito, essa região aqui, que é ligada à capacidade de julgar, capacidade executiva, capacidade de julgar, fazer retificações subjetivas, ou seja, avaliar o que é real, o que não é, emitir julgamentos elaborados por meio de um distanciamento do sujeito do objeto. É aquela coisa que eu falo, se o sujeito está apaixonado e quer ter certeza, mantenha uma relação, seja amigo, seja próximo, mas fica distante para ver se daqui a 6 meses, 1 ano, você vai estar apaixonado. Eu garanto que a maioria não vai estar, garanto isso. Então o Zimmermann não puderam fazer, não pôde fazer iniciar sua formação enquanto ele tivesse se apaixonado. Depois que ele se casou e tal, foi morar lá e tal, com a moça lá, ele iniciou a formação e se transformou nos maiores psicanalistas, no meu entendimento, brasileiros, né? Freud diz o seguinte, ó, a condição de apaixonado, que é psicologicamente tão notável e é o próprio normal das psicoses, cara, o cara quando está apaixonado, o cérebro dele funciona mais ou menos comportamento como do psicótico, ele delira, né? Ele vê qualidade, vê coisas onde provavelmente não existe. Mostra essa, tem gente que vai ficar puto comigo, hein? E cria expectativas também? Cria expectativa. E aí é que dança, aí é que o sujeito dança. Porque ele cria as expectativas e essas expectativas não vão Responder. não vão corresponder à realidade. Então ele fala, o próprio normal das psicoses mostra essas emanações. Que emanações são essas? Emanações da própria libido endereçada a si mesmo. Ora, quando o sujeito se apaixona, ele idealiza o outro a partir de si, daquilo que ele gostaria de ser, daquilo que ele gostaria de ter. Normalmente aquilo que ele gostaria de ser, eu gostaria de me comportar desse jeito com uma mulher. Já notou que tem esses homens muito machistas, muito agressivos, muito mal resolvidos, eles quando estão apaixonados, eles são maravilhosos, são um lorde. É o desejo deles, né? Eu gostaria de ser assim, de agir assim. Mas depois que casa, aquele jogo ganha a eleição, depois que ele ganha a eleição, Moraes, o que ele realmente aparece completamente. Isso vale. Quando eu falo homem, isso pode trocar o sinal também, tá? Pode ser a mulher também. Por isso que a gente diz, o Rock, que o apaixonado não ama especialmente alguém, mas a idealização de si projetada em alguém a partir de suas próprias figuras objetais, ou seja, aquilo que foi fundamental na construção do seu eu, seu pai e sua mãe. Um pouquinho mais tarde, os professores, né? Os professores são importantíssimos na formação do humor da pessoa. O Freud dizia uma coisa muito interessante, o seguinte, os professores são as figuras substitutivas das figuras objetais. Ele fala isso com muita clareza, né? Enfim, o quarto momento da paixão é o momento de estresse, né? Para superar a timidez, o medo, a aproximação do namoro, tem que chegar junto na menina, tem que chegar no rapaz, tem que dar aquele mole. O eixo hipotálamo, hipofisário adrenal, ele é ativado, né? E ele produz o quê? Adrenalina. O cara fica bravo, não fica macho, não fica bonito, corpo empina, fica corajoso, fica valente. Rapaz, ele fica um super-homem. É exatamente por causa dessa... Desculpa, eu botei aqui na frente. É por causa dessa glândula, o eixo hipotálamo hipófise adrenal, ou seja, é o hipotálamo, a hipófise e as glândulas adrenais que se unem, né? No quinto momento, né, vem aquela paz aparente. Passado alguns meses, todos esses mecanismos diminuem de sensação. Há uma falsa sensação de tranquilidade que tudo vai dar certo, né? Essa neuroquimicamente há uma grande semelhança entre essa falsa tranquilidade, né, e aquela coisa da mãe com o bebê, do dia a dia ali com o bebê, mas diferentemente essa adrenalina ela acabou, não é mais produzida, não dá mais aquela palpitação, né? Quando você vai saltar de paraquedas, eu nunca saltei de paraquedas, não, mas já andei de montanha-russa e detesto. O coração não dispara? Não dispara? Sim. É a adrenalina, né? Quando você vê a garota lá, sua paixão chegando, toda bonita, ela vem câmera lenta. O cara vê a garota até em câmera lenta, né? Ou vê o rapaz todo empolado, com peito de pombo, né? Aí, porra, como ela é linda, maravilhosa. O coração do cara dispara. Isso acaba. E aí é quando acaba que começa o problema, né? Ele não é tão legal assim, ela não é tão bonita assim,
ela tem a perna fina, ele tem mau hálito, e aí começam os problemas. Ele não é um cara sério, aí a realidade começa a vir mais forte. E aí nós entramos, o Rock, o que acontece quando a paixão acaba, rapaz? Posso só puxar uma dúvida antes? Pode. Antes da paixão acabar, me explica um pouquinho aonde que entra. Você falou aí do macho alfa aí, do cara brabo. A questão da posse e do ciúme. Qual que é a relação dela dentro disso? Antes da gente chegar no fim da paixão. É uma boa pergunta, Rock. É um outro assunto extenso, né? Mas vou tentar resumir de alguma forma, né? Vamos lá. Então, já falei aqui anteriormente que na paixão há uma associação entre uma das figuras objetais, normalmente a menina é com o pai e o menino é com a mãe. Eu já expliquei até a minha história da minha relação, como as minhas paixões estavam ligadas à minha mãe, né? É interessante que deve ter muita gente aqui que vai ficar interessada em fazer análise depois. E eu quero dizer uma coisa para não enganar ninguém. Quando você faz análise, você não fica curado da sua neurose, mas a sua neurose já não domina mais a sua vida. Ou seja, você faz as escolhas, ela fala, ela grita, ela aparece para você, entendeu? Ela quer impor esse conflito que é primordial na mente de cada um, ela quer impor, ela vai tentar impor a vontade. Mas o sujeito analisado, ele olha e, como diz Lacan, ele desconfia dos próprios desejos. O analisado é o sujeito que desconfia dos seus próprios desejos. Então ele olha, analisa os desejos e, se for algo ligado à sua neurose, que ele já conhece o mecanismo neurótico, ele vai rir disso. Ele vai rir e aí ele tem duas opções. Ele pode vivenciar isso, não é proibido, mas ele vivencia de forma consciente, assume as responsabilidades por isso. Ele não está mais vendido na história, ele não vai entrar de gaiato no navio. Essa é a ideia. Enfim, então, o ciúme. Então, eu já falei disso. Então, a paixão está ligada a essas figuras objetais. Então, o ciúme é o seguinte. Então, você não pode casar com a sua mãe. A menina não pode namorar o pai. Mas ela, em algum momento, ela desenvolveu, e ele desenvolveu um complexo de Édipo. Eu vou entrar aqui no detalhe do complexo de Édipo, isso é toda a obra do Freud. Né? As pessoas depois pesquisam, enfim. Ela vai desenvolver um complexo de Édipo. E a dissolução do complexo de Édipo, ela se dá nos meninos especialmente, nas meninas também, mas ela se dá por uma identificação com o pai e uma busca e o pai apresenta o menino, apresenta entre aspas, a sociedade para ele buscar a companheira dele. Na menina há uma identificação com a mãe, inicialmente há um conflito, porque a menina, especialmente as meninas, elas são muito... Elas acabam muito, não vou dizer apaixonadas, a palavra apaixonada é ruim nesse sentido, né? Elas acabam muito encantadas pela figura do pai, né? Foi um pai legal também, né? Um pai canalha vai ficar meio difícil. Mas até arriscado vai se encantar também pelo canalha e vai passar a vida inteira arrumando um canalha para tentar salvar o canalha original que era o pai, e aí vem a história do dedo podre. É uma possibilidade, pode ser outras, né? Estou dando uma interpretação, mas podem existir outras. Então, beleza. Então, vamos pensar no caso do menino. O menino foi para a sociedade, se tornou um adulto, um adolescente já começa a namorar, escolher namoradinhas e tal, ou um adulto, um jovem adulto, e escolhe uma mulher que ele não sabe, se ele não for analisado ele não vai saber, mas está ligado, tem aspectos muito fortes ligados à sua figura objetal materna. Ok. Certo. Essa é a interpretação. Então, já tem dois. Certo? Ele já resolveu a questão com o pai, ele entendeu, ele ficou amigo do pai, basicamente abre mão da mãe, porque isso é primitivo, tá? Isso vem de épocas primordiais, vem lá dos nossos antepassados primatas superiores, né? Então, ele arruma uma mulher fora na sociedade, vai para a cultura, é aí que está a cultura, ele descobre uma menina, descobre, se apaixona, gosta dela, começa a namorar. Então, aquilo que estava resolvido, não pinta um terceiro, uma terceira, hein? Hoje pode pintar até uma terceira. Sempre pintou. Quando pinta um terceiro,
seja do sexo feminino ou masculino, seja lá que gênero for, aquele triângulo amoroso que gerava conflito durante a fase do complexo de Édipo, ele é de uma certa forma parcialmente recuperado. Ele retorna. E então o ciúme está ligado a esse sofrimento da existência de um terceiro, né, na relação. A possibilidade de um terceiro nessa relação. Possibilidade essa que já existiu e já causou sofrimento, né? Obviamente, o sujeito que é ciumento, o ciúme tem. O Freud tem um texto muito interessante que está em Além do Princípio do Prazer, quando ele vai falar do ciúme. Está lá no livro 18, onde ele vai falar do ciúme. E ele vai falar do ciúme, deixa eu pensar aqui, normal, competitivo, projetado e delirante. Então, no ciúme normal, o sujeito, todo ciumento, ele tem uma baixa estima, tem dificuldade, excesso ou ausência de autocrítica, o que mais que eu vou falar? Ele está sempre vendo um rival em tudo quanto é canto. Mas, no sujeito normal, ele vai fazer retificação subjetiva, ele é seguro, ele confia no taco dele, ele confia na companheira. Então ele não vai fazer nada a mais se ele não tiver nenhuma algo que demonstre, que prove cabalmente a coisa, né? Então já falei da origem consciente disso. Então agora vamos falar do ciúme competitivo, né? No ciúme competitivo isso é muito comum, não precisa estar acontecendo nada. Fato. Então o cara está com a sua namorada na festa, tem lá um cara bonitão, ou a menina bonitona, e aí o cara dá aquela olhada e olha, não cantou, não teve nada, ele só olhou e viu que a moça era bonita. Isso é muito comum. Sim. Mas uma pessoa insegura, com excesso de crítica e pouca autocrítica, ela vai dizer, ela é mais gostosa do que eu, e começa a competir. Você acha que ela é melhor do que eu? O que você viu nela que não viu em mim? Ela está competindo com uma outra que não existe no real, só existe com ela, nela mesma. Sim. Não tem nada acontecendo ali. Só, né? Não tem nada acontecendo. A outra nem olhou pro namorado dela, não está nem dando confiança, nem nada, né? Então, essa é uma característica do ciúme competitivo, né? Tem o ciúme projetivo, esse é grave, né? Porque o sujeito, ele projeta na companheira, o companheiro projeta no companheiro desejos inconscientes. O ciúme projetivo é muito complicado. Normalmente é o ciúme que acaba mal. E ele também é baseado em fantasias. Enquanto o ciúme normal, ele tem uma base material, ele pode ter uma base material, mas mesmo tendo uma base material, ele é racional, no sentido de que... Racional, a palavra foi péssima. O sujeito, ele é seguro, ele encaminha a coisa de forma civilizada, forma natural, sem briga, sem discussão, sem achar que ele está sendo depreciado. Aquela psicanalista Navarro Lins, ela tem uma frase que a gente não está pronto para ouvir essa frase, principalmente no Brasil. Nenhuma pessoa deveria estar preocupada se o seu parceiro está transando ou transando com outra mulher ou com outro homem. Ou seja, porque o sujeito bem resolvido, ele não fica preocupado com isso. Não fica mesmo. Então, esse ciúme projetivo é o ciúme que acaba mal. No ciúme projetivo, essa infidelidade, ela é irracional, ela é fantasiosa. Você leu o Otelo? Não Shakespeare? Não. Como é que acaba? Qual é o problema do Otelo? Ele é casado com uma mulher casta, fiel, que é a Desdémona, né? E acha que a Desdémona o trai com Cássio, e há uma trama palaciana, e um lenço da Desdémona aparece na mão do Cássio, e aí o Otelo delira,
o Freud fala que essas formas de ciúmes, elas não aparecem estanqueadas, elas podem aparecer combinadas, né? O Otelo delira e começa a achar que a Desdémona está traindo ele com o Cássio. E como é que acaba essa história? A Desdémona é sufocada pelo Otelo, né? E o interessante é que o Otelo diz o seguinte, eu até separei essa frase aqui, o Rock. Ele diz o seguinte, a Desdémona diz o seguinte, chamei meu amor de falso, mas o que ele disse então? Se eu, Otelo, cortejar mais mulheres, deitar-te-ás com mais homens, ou seja, o Otelo era um galinha, né? Mas ele projetava na mulher dele o conflito da infidelidade dele. Ele diz, eu não aceito isso, né? O culpado é minha mulher que é infiel. Eu sou infiel porque ela é infiel. Mas ela não era infiel. Então, por isso que é projetivo. Projeta no outro aquilo que efetivamente está vivenciando. E o inverso disso também acontece do caso de a pessoa pensar, tipo, se eu traio, então provavelmente eu também sou traído e isso gera ciúmes. É o delirante. Já entra no delirante. Sim, com certeza. Mas no caso delirante, há algumas características. O sujeito se acha. Ele desenvolve uma paranoia. A primeira coisa que ele desenvolve é a capacidade dele. Ele acha que é capaz de ler inconsciente alheio o que a mulher está pensando por meio de gestos, atos, palavras. Então a mulher, né, usa sempre o batom vermelho. Mas num dia ela saiu 2 minutos mais cedo e botou um batom rosa. Então, por exemplo. Então, no delirante, o sujeito vai falar, ó, tá vendo aí, ó? Aham. É um indício que tá me traindo. É o lenço do Otelo. Olha com só. o Cássio. Interessante isso. A mulher chega todo santo dia, passou a vida inteira chegando 7 horas da noite em casa. Resolveu ir com as amigas para tomar um shopping. Liga para o marido e fala, vou sair com a fulana Beltrana, tô aqui em tal lugar tomando chopp. Mas o sujeito que é ciumento delirante, ele vai achar que a mulher está em outra situação, né? Então é um pensamento mágico aí, nisso aí, né? Agora, tem um detalhe que os ciumentos vão me matar agora, viu, Rock? Quem é muito ciumento vai me matar. O que se deseja, Rock, no ciumento, o que ele deseja é o desejo do outro. Então, no sujeito no ciúme projetivo, no ciúme delirante, há traços fortes de homossexualismo ou bissexualismo, né, no caso. Mesmo? O que se deseja é o desejo do outro. O Freud falava isso. O que se deseja é sempre o desejo do outro. Ou seja, o sujeito não sabe disso. Todo mundo, quando nasce, a psicanálise é chocante. Por isso que o Freud dizia que ele vinha trazer a praga. Porque é chocante, porque fala coisas que as pessoas não gostariam de ouvir. Todo mundo, quando nasce, é bissexual. A sexualidade, a sexualidade não é o sexo masculino, não. O gênero vai sendo definido ao longo do tempo. A espécie humana é bissexual. Exatamente, né? Então, é muito comum esse sujeito ele dizer assim, eu não o amo. É ela que o ama. Tá se entregando aí. Ele não sabe disso, mas ele tá se entregando. Então, às vezes ninguém vai ficar bravo, às vezes alguém só se encontra, né? Você falou que as pessoas vão ficar bravas, às vezes alguém só se encontra ali, né? Exatamente. Então esse desejo, Rock, é o desejo, o que se deseja é o desejo do outro. Poxa, o cara já não tá nem aí pra mulher. Gente, um homem que não tá nem aí pra mulher. Já notou isso? Já conhece esse tipo de história? O cara não tá nem aí pra mulher. O cara trata mal a mulher, não liga, não se arruma, tá gordo, barrigudo, de dente podre. Eu conheço casos assim, Rock. Não faz uma atividade física, não cuida do corpo, não cuida da mente, não cuida da alma. E o casamento virou uma rotina, uma coisa para cumprir tabela, uma coisa enfadonha, já não, às vezes nem transa mais, já não tá rolando mais nada, não tá rolando mais um amorzinho gostoso na cama, não tá rolando mais nada. Um bate-papo gostoso, uma sedução, um momento de erotismo, não tá rolando mais nada. Mas aí aparece um cavalo corredor
ou uma égua corredora, e começa a ver na mulher dele, ou no marido dele, coisas que ela não via, coisas que ela não valorizava. Às vezes, numa festa. Então, o que ela vai desejar é o desejo desse outro por aquela pessoa que ela não mais deseja. Porque, na verdade, ela deseja estar naquele desejo do outro. Deu para entender, Rock? Ficou Sim, sim. complicado. Não, entendi. Ou seja, por que esse cara deseja essa mulher tão desinteressante? Pensa assim. Por que ele, inconsciente, por que ele não me deseja? Essa é uma coisa complexa, e até para descobrir isso no divã, isso leva muito tempo, mas a gente acaba descobrindo. Uma hora ou outra surge uma historinha da infância, uma carniça. Já brincou de carniça, Rock? Brincar de carniça? Nunca Não. brincou de carniça, Rock? Não. Sei. Carniça é uma Ou com algum outro nome. Como é que é? Me explica aí. Isso é uma brincadeira de meninos, muito comum aqui no Rio de Janeiro, Ah. nos anos 70, 80 era muito comum, era uma brincadeira de meninos, que é uma brincadeira bastante erotizada, porque tinha alguns, era pular o outro com a mão. Então aquilo ia ficando... pular carniça, sim, 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 sim. A carniça, Tá. Aquilo ia ficando complexo de tal maneira que tinha algumas... Quando você conseguia pular, você conseguia fazer algumas prendas que hoje, olhando para trás, aquilo era muito erótico, né? Escrever cartinha para o Papai Noel, aí tinha que molhar tinta, os meninos passavam a mão na bunda do outro. Então, isso é complicado. Ou seja, por algum motivo, algum dos meninos, aqueles meninos pode ter gostado. Aquilo reprimiu por questões religiosas, culturais e tudo mais. Aliás, essa questão da religião sobre a homossexualidade é muito grave, viu, Rock? Há um tempo atrás, um menino que estava num grupo desses de Facebook, ligado a transtorno, bipolaridade, borderline e tudo mais. Lembrei daquela psiquiatra Ana Beatriz, alguma coisa, como é o nome dela? Que escreveu Mentes que Amam Demais, Mentes Inquietas, tem vários livros. Escreveu um livro sobre psicopatia, Ana Beatriz. Tem até um livro dela aqui, mas tá longe. Enfim, ela fala o seguinte, que quando ela vai escrever sobre borderline, ela fala, o estado do borderline é o mesmo o estado do apaixonado. Olha que interessante. O borderline é esse cara que transita entre a neurose, grosseiramente falando, né, rapidamente, transita entre a neurose e a psicose. Mas voltando à questão do ciúme. Então, o ciúme, ele está ligado a essa questão da entrada de um terceiro que já existiu, mas foi, entre aspas, totalmente resolvido, a dissolução do Édipo foi bem feita. Tem psicanalistas que não acreditam que o Édipo seja dissolvido totalmente, o estado de Édipo ele permanece ao longo da vida. E esse terceiro, ele surge para atrapalhar o que estava funcionando muito bem. Vou ter a história. Então tinha um rapaz nesse grupo, do Facebook, em que ele se masturbava. Ele ficava muito tenso e ele se masturbava. E ele era de uma religião dessas bem fundamentalistas, bem religião cristã fundamentalista, essas... não sei, né? Não sei a denominação, mas era uma neopentecostal dessa que reprimia bastante a masturbação. Certo. E eu falei, cara, eu não podia propor para ele que eu o tratar. Ele poderia me escolher. Eu quero tratar com você, como já aconteceu, de conhecer gente no Facebook e acabar no meu divã ou acabar aqui numa terapia online. Mas ele era jovem, tinha 16 anos, e me parecia de pessoas pobres. Ele falava que não tinha recurso. Eu falei, deixa eu conversar com seu pai, você precisa de ajuda, vamos conversar, não sei o que. Não teve condição. Não teve jeito. Depois eu fui saber que ele havia falecido no próprio grupo, que ele tinha amputado o pênis. Caraca. Ele era efeminado, ele tinha essas coisas todas, ele era um pouco efeminado, a família não aceitava o homossexualismo dele e ele amputou o próprio pênis. Né? Essa história é muito triste. Conheço outras histórias assim. Mas, Rock, o que acontece quando acaba a paixão? Tem 3 coisas que podem acontecer quando acaba a paixão. São as coisas mais comuns. A primeira é a indiferença. Né? Quando acontece a indiferença bilateral, Maria se torna indiferente a João, e João se torna indiferente, cada um segue a sua vida numa boa. Legal. É uma solução interessante. Né? Mas, de modo geral, não é isso que acontece, correto?
Uhum. Um termina, o outro fica sofrendo horrores. E aí fica stalkeando as redes sociais do outro, fica perseguindo. Em casos patológicos, persegue mesmo, ameaça. A gente tem visto na televisão vários feminicídios proporcionados por relações amorosas, de paixão ou de amor e tal, que acaba... a história acaba em assassinato, né? O que acontece quando acaba a paixão? A indiferença. A diferença, quando é bilateral, como eu disse, é uma solução interessante. Como é que a gente pode entender de uma forma rápida? Eu gosto da arte, porque a arte explica coisas complexas, poesia, música, explica coisas complexas de uma forma muito rápida. De que forma que a gente pode entender isso? Hoje, quem é o detentor, quem trabalha muito bem essa linguagem das perdas amorosas, é esse movimento musical sertanejo, né? A música sertaneja. Faz sentido. Essa música sertaneja ligada em sofrimento, ligada ao amor, à paixão, às perdas e tudo mais. Eu vou falar aqui do amor, que para mim amor é diferente de paixão, e eu vou chegar lá. Elas geraram um upgrade, né? Eu particularmente não gosto, mas acho interessante como movimento cultural. Geraram um upgrade total da sofrência. Olha aí. Beleza? Tem uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Você tem um violão aí para puxar com a gente? Sério? Peraí. Sério, chama-se Indiferença. Vamos pegar aqui um pedacinho dela para entender. Indiferença, né? Eu sei. Peraí, deixa eu puxar o violão aqui. É interessante que quando acaba a paixão e um fica apaixonado e o outro não, aí todas aquelas restrições, um restringe o outro nas redes sociais, vai lá no Instagram, restringe a sua story, o outro tira, apaga tudo, bloqueia, depois quando volta a falar, volta tudo de novo. Peraí, meio louco, que música que é? Pronto, eu sei tocar aqui. Qual que é? Vamos lá, é aquela do Zezé de Camargo e Luciano, Indiferença. Indiferença, como é que ela ajudar, começa? hein? Que não me telefona, dê notícias de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. Ah, tá. Começa aí, que eu já acompanho. É isso, né? Que me manda. Isso. Como é que continua? Continua. Não lembro dela direito, é uma obsessão só no... Cortando seu telefone, começa no começo. Então vamos lá, cadê? O telefone, né? Porque não me telefona, é isso. Peraí, tá pegando o violão aqui pra vocês? Não sei se tá pegando aqui na live. Não, o violão tá falhando, o Rock. Deixa eu aproximar ele aqui. Como é que ela... Peraí, tá... Vai no Tá Tudo Errado, Fogo Cruzado, como é que é? Porque não me telefona, de notícias de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão nó dentro de mim. Não tá funcionando. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra o fim. É isso aí, isso aí. Acho que tem um delay, acho que tem um delayzinho entre nós aqui. Tem, tá acontecendo alguma coisa. Mas é isso aí. Não tem problema, não tem problema. Fala. Se fosse uma música, o destino da paixão, quando acaba em indiferença, é exatamente isso. Porque não me telefona, dê notícias de você, liga ao menos para dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão, um nó dentro de mim. A pessoa fica aquele nó na garganta, aqueles caras conseguem traduzir isso bem, né? Coração divide em dois a sua falta. Divide em dois porque o apaixonado acha que é um só, né? O casalzinho apaixonado não come, não dorme, acha que é um só. Eles ficam ali, eles voltam exatamente àquela situação uterina que eu te falei, né? Toda necessidade parece que estão satisfeitas. Então ele não come, ele não dorme, parece que é um só. Pô, ele se funde. O bebê está fundido à mamãe quando está no seu útero, né? Mas até Facebook agora, junto. Quê? Faz até Facebook junto? É perigo isso.
Essa eu não conhecia, cara. Essa é muito boa. Essa é ótima. Essa... Fez Pô, um cara, essa é Facebook muito só legal. pros dois, aí é o fim, cara. Aí não tem mais jeito. Essa é maravilhosa. O outro destino, né, é o sadomasoquista, né? Na solução, na solução sadomasoquista para a paixão, o que acontece? Rapaz, uma coisa muito louca, né? Porque é briga, é amor, brigam para transar, daqui a pouco estão rindo, estão brincando, estão saindo, estão namorando de novo. Ou seja, essa é a forma neurótica que esse casal encontrou para representar o que eles chamam de amor um pelo outro. É uma coisa ambivalente. No momento ama, no outro odeia. Um momento quer estar perto, no outro quer estar longe, né? É uma forma de delírio a dois com um ritual muito caracterizado, né? De forma geral, terminam em cenas dramáticas, brigam na rua, brigam no bar, jogam uma coisa em cima do outro, mas depois ligam, tô com saudade de você e geralmente acabam na cama, né? E aí, para encenar bem essa aí, Leandro e Leonardo, tem uma música que chama-se Paz na Cama. Eu adoro essa música para explicar isso. Diz o seguinte, essa você sabe tocar ou não sabe? Vamos cantar junto, então. Eu tô morando no interior, né? Já há 10 anos. Você não aprendeu alguma coisa de sertanejo? Vamos pro refrão, e se de dia. Vamos pro refrão. Aqui. E se de dia a gente briga? A gente briga, à noite a gente se ama. É que nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. É isso aí. Perguntaram pra mim, olha aí, se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Muito louco, cara, muito esquizofrênico isso, né? No sentido vulgar da palavra, que esquizofrenia não é bem isso. Tem outra música minha que eu gosto muito, que já falei, Tapas e Beijos. Entre tapas e beijos é ódio e desejo, é amor, é ternura, o casal que se ama, né? Uma coisa assim, né? Enfim, o interessante é que essas brigas, nessa solução, são essas brigas que, quando elas não chegam ao nível já patológico, ao nível assim de agressão física, mesmo porrada, coisa bem... Não chega na delegacia, são essas brigas que atiçam o amor. Gente, eu conheço muitos casais assim. Mas muitos casais assim. Se fosse um brinquedo, Rock, essa relação seria uma montanha-russa. E se fosse uma música, seria exatamente Tapas e Beijo, Paz na Cama, né? Eu acho muito legal isso aí. Assim, o interessante também da relação sadomasoquista, essa relação, ela tem capacidade de durar muito tempo, hein? Por que tem capacidade de muito... claro, porque o sexo é a melhor relação sexual que existe. O sexo numa relação sadomasoquista desse nível, como propõe o Francisco Dauti, aquele grande psicanalista, é como se fosse uma queima de fogos em Copacabana no dia 31 de dezembro. A transa costuma ser transas memorais, né? Transas espetaculares, cenográficas. Pelo menos é isso que a gente ouve dos casais, né? A outra solução, que acho que é aí que é aquela que tem condições de ir mais longe no tempo, daquele casalzinho que pode acabar junto, morrer velhinho, né? Juntos velhinhos. Aí, Rock, eu desejo que esse seja o fim do seu casamento, o amor companheiro. Que é o chamado amor companheiro. E aí, esse amor companheiro... Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Não, eu falei, estamos indo bem aqui, o relacionamento. Ótimo. É o amor companheiro. O amor companheiro, aquilo que eu falei pra você uma vez, o amor companheiro, ele tem na amizade e nos projetos, amizade entre os pares, entre o casal. E em projetos em comum do casal, a sua maior força.
no amor companheiro não é o sexo mais importante, apesar dele existir, apesar não, ele existe, mas não é o mais fundamental. Os projetos são fundamentais. A família é fundamental, os filhos são fundamentais, o futuro, há um planejamento. No sadomasoquista, eles vivem um dia atrás do outro. No amor companheiro, há um planejamento de curto, médio e longo prazo. Né? E essas relações costumam durar muito tempo, mas muito tempo. Não é uma queima de fogos na cama. Como obviamente que tem momentos que devem ser são melhores do que outros, mas não é um 31 de dezembro na questão sexual. Há uma extrema identificação entre o casal. O casal são quase cúmplices, né? Cúmplices de tudo, praticamente cúmplices de tudo, mas uma cumplicidade muito interessante, de tal forma que com o tempo um mimetiza o outro, ficam muito parecidos. Há uma amálgama muito boa, mas essa amálgama não atrapalha, né, a liberdade, não cria uma justaposição social de um em relação ao outro, ou seja, eu tenho mais direitos do que você, né? Ou seja, a mulher, ela sai com as amigas, não há essa coisa da cobrança, ela sai com as amigas, ela viaja sozinha, o rapaz também, enfim, há essa liberdade, essa confiança na liberdade. É raro, tá? Não é muito comum a gente ver esse tipo de nós, a gente vê mais o modelo sadomasoquista. Né? Eu procurei, o Rock, uma música que pelo menos identificasse, ajudasse as pessoas, nossos amigos aí que estão nos ouvindo, nos vendo, ajudasse a entender esse amor companheiro, que é uma das soluções possíveis quando acaba a paixão. Eu não encontrei nenhuma música, Rock, se alguém aí souber, me ajuda, que eu não encontrei nenhuma. Mas eu encontrei um livro, né? Esse livro para mim foi fundamental para o meu casamento, né? E uma poesia, né? O livro deixei aqui do lado, aqui. Pior que vai sair invertido aí, não é? Tá lendo não, direito? Acho que vai sair normal, não vai sair invertido, não. Ok. O livro é isso, Erich Fromm, A Arte de Amar. É um sócio psicanalista dos anos 60. E esse livro eu comprei em Buenos Aires, mas tem esse livro em português e em PDF. Quem quiser ler esse livro... Bacana. Esse livro aqui foi fundamental para mim. Foi fundamental no meu casamento. Ele fechou com chave de ouro esses estudos que eu vinha fazendo, né? E para o Erich Fromm, né, o amar, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Se o amor fosse somente um sentimento, olha que interessante, a promessa de se amar para sempre não teria sentido. Porque os sentimentos vão e vêm. A paixão aí, né? Daquela ambivalência que a gente falou. Sim. Amar é uma decisão, é um juízo, é uma promessa. Em outras palavras, ele diz o seguinte, que amar exige estudo, dedicação, exercício, é um ato de vontade. E ele considera amar uma arte. E se é uma arte, é possível aprender a amar. É possível aprender a amar. Então, se quem está nos ouvindo tem dificuldade nessa coisa do aprender a amar, do que é o amar, tem um dedo podre, está vivendo relações complicadas, deixa eu me ajeitar aqui. Acho importante começar um processo analítico, seja com um bom psicólogo de orientação analítica ou um psicanalista mesmo, começar um processo analítico e poder viver um grande amor. Não dá uma de Vinícius de Moraes, né? Que Vinícius de Moraes, a gente acha que Vinícius de Moraes vai saber amar. Eu já vi um documentário sobre ele, eu tenho minhas críticas e tenho minhas dúvidas. Vinícius de Moraes se casou 9 vezes, não há nenhum problema em casar 9 vezes, não vejo nenhum problema. O problema é que ele só se relacionava com uma mulher apaixonado. Eu já conheci moças e moços que disseram isso para mim, eu só consigo me relacionar com alguém apaixonado. Olha que interessante. Não é, né? Não. Amando, com tesão. Não, tem tesão no cara, vou dar... Não, tô com tesão na menina, enfim, não. Eu preciso estar apaixonado. Ou seja, preciso idealizar o outro.
tenho ouvido muito isso, viu, Roda? Eu tenho ouvido, não sei porquê, não tenho a mínima noção, mas tenho ouvido muito isso. Ok. O Vinícius foi um desses caras. Só conseguia se relacionar apaixonado. Casou 9 vezes e as 9 vezes apaixonadas. Amou profundamente cada uma delas, viveu todo o ciclo neuroquímico da paixão e tudo se acabou. Não é por acaso que boa parte, acho que a grande maioria das poesias de amor do Vinícius, especialmente as mais conhecidas, elas são amores que têm prazo de validade. São relações com prazo de validade. Vamos começar pelo soneto da separação. Isso eu sei. Soneto da separação, do Vinícius de Moraes. De repente, do riso fez o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. De repente, da calma fez o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez o pressentimento, e do momento imóvel fez o drama. De repente, não mais que de repente, fez de triste que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Lindo, né? Muito. Mas de repente ele se apaixona e de repente tudo acaba. Então é de repente. Um outro também muito conhecido, que fala exatamente dessa coisa do viver, ele chama de amor, né? Mas é a paixão. O amor, para mim, é como está explicitado no Erich Fromm. Então, aquela coisa de que toda a história começa e acaba ali e está muito bem. Vamos pegar aqui um outro poema dele, que é não é o poema da fidelidade? Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Eu sei declamar e esqueci o título. Se alguém puder pesquisar, me fala aí. Em tudo, meu amor, serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento, que vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, sorrir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim mais tarde, quem sabe a morte me procure. Não. E assim, quem sabe mais tarde a morte me procure, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Sensacional. Foi infinito enquanto dure, mas que chama, né? O que é a chama, né? Então a paixão é praticamente pegar um pouco de pólvora, tascar ali um fósforo, queima, faz aquele clarão, aquela fumaceira e acabou, não tem mais potência nenhuma. Então é exatamente o final disso, ou seja, que seja infinito enquanto dura, ou seja, ele já está prevendo que vai acabar. Tem para onde correr. Uhum. Quanto tempo nós temos aí, Rock, pra gente... Olha, eu tenho compromisso às 7 da manhã, até lá você pode ficar à vontade. Cara, esse seu programa é muito legal porque ele foge. Ele foge, tão sacana. Ele foge daquele modelão, né? Da TV aberta, de entrevista e tal. Me explica isso mais ou menos. Por que ele foge tanto assim? A gente fala muito, você fica só na sua aí. Você que parece psicanalista, só bebendo. Tô só tomando nota aqui. Só tomando nota. Vai lá, me explica como é que é esse teu programa, então. O programa ele surgiu principalmente por conta da ideia de um grupo de amigos, quando a gente se reunia, porque eu sou gamer também, né, jogo, e a gente sempre se reunia jogando alguma coisa e ficava batendo papo, alguns amigos, inclusive psicólogos, enfim, uma galera sempre com uma conversa bem boa, e a gente começou com essa ideia de bater papo e levar as coisas um pouco mais a sério nos assuntos, aprofundar mais. E me veio a reflexão, se eu tivesse gravando isso daqui, ia ter muita coisa boa. E aí, recentemente eu assisti aquele... o Midnight Gospel, não sei se você já teve a oportunidade de ver no Netflix. E o Midnight Gospel, inicialmente era um podcast, né, esqueci o nome do ator. Uma pesquisa aqui, eu já falo. Do ator estadunidense. E ele fez uma série de podcasts, inclusive o último episódio de Midnight Gospel é ele fazendo
entrevista com a mãe dele antes dela vir a falecer. E aí aquilo foi transformado em desenho. Isso foi transformado em desenho onde a imagem ela é desconexa do assunto, né? Eu pensei, falei, porra, eu não tenho uma equipe de arte aqui pra fazer a imagem desconexa, mas a gente já faz isso no jogo. A gente joga uma coisa enquanto conversa outra. Então a ideia surgiu disso. E aí, simplesmente, essa paixão por aprender, por ouvir, por entender e aprender coisa nova e bater esse papo e tirar dúvida. Aí que eu comecei a buscar pessoas que eu falei, bom, a ideia não é trazer gente famosa, a ideia é trazer gente que tem uma reflexão, uma ideia boa. Foi daí que surgiu o programa. Independente da pessoa ser famosa ou não, né, na verdade, o que vale é o conteúdo, não a pessoa, né? É uma coisa que é um problemão hoje, né? Hoje em dia você vai ter qualquer discussão ali com uma pessoa, aí você apresenta o argumento, aí a pessoa fala, não, mas você não sei o que, não, mas você não é da área tal, ou você é, sei lá, de esquerda ou de direita, e aí começa a envolver um monte de coisa e ela aponta a pessoa e não o argumento. Então a ideia é a gente reverter um pouco isso e trazer mais o argumento do que qualquer coisa, acima de tudo. E foi por conta disso. Tô adorando essa conversa nossa aqui por conta disso. Fico feliz disso, fico feliz com isso, cara, porque eu admito que eu tava nervoso, tava assim, é a primeira vez que eu participo. Porra, você tá nervoso? Você tá super tranquilo pra mim aqui, você tá falando super bem, tá mó de boa. Tô adorando, tô adorando. Bom, que bom. Eu queria só fazer um adendo, porque para quem está do outro lado, pode achar que a ideia de amor, né, esse amor companheiro, pode parecer uma coisa fria, uma coisa sem graça. E não é, gente, não é. Né? Sem desejo. Há muito desejo no amor companheiro. Né? Vamos lembrar que amor vem da palavra, vem do sânscrito, né? Labit. Uma palavra sânscrita chamada labit, que significa ele deseja ou ela deseja. Né? Então, o que para mim define, né, uma relação, se ela pode, deve continuar, né? Ou se ela pode e deve terminar, seja minha ou de qualquer outra pessoa, jamais falaria isso. Você tem que terminar com seu marido no divã, tem que terminar com seu namorado. Não falaria isso. Mas já aconteceu de uma analisanda, tinha uns projetos de vida muito interessantes. Não posso falar nome, obviamente. Se ela estiver assistindo, ela vai saber disso. E ela estava muito em dúvida, estava com um namoro muito confuso, muito complicado. Demandava muita energia, né? Energia que eu falo é energia libidinal. A energia libidinal é a energia que faz a gente acordar, elaborar projetos, definir planos, namorar, transar, estudar, é a mesma energia. E ela é limitada. Ela é limitada. Por isso tem essa coisa de esgotamento, é isso. Eu estou esgotado, acabou tudo, né? Então, ela é limitada, mas ela também é renovável. Então, essa menina tem uns projetos muito interessantes de vida, faculdades e tudo mais, e eu observava na fala dela, na minha escuta, né? Eu observava que um dos grandes... Ela perdia muita energia libidinal com o namorado. Perdão. Fica à vontade. Ela perdia muita energia libidinal com o namorado. Eu não ia dizer para ela. Eu falei, isso aí vai atrapalhar os projetos dela. Mas aí ela começou, eu falei, olha, o psicanalista, ele trabalha a partir de quatro referências importantes que o analisante traz para a gente. Os atos falhos, a própria associação livre, né, que a pessoa vai falando e ela mesma vai chegando às suas próprias conclusões. O analista faz uma retificação subjetiva no início da análise. Quando a pessoa entra em associação livre, parece que ela está falando com ela mesma, o analista nem está ali. Né? Isso é uma boa, nem olha para o analista, o divã serve também para isso. Atos falhos, associação livre, os xistes, as brincadeiras, as piadas que as pessoas contam no divã diz muita coisa, o que elas trazem, e especialmente os sonhos. O Freud dizia que o sonho é a estrada real para o inconsciente. Então, essa menina trazia sonhos muito interessantes. E nos sonhos, ela demonstrava o que ela tinha que fazer.
Ela sabia o que ela tinha que fazer. O inconsciente, ele só quer saber do prazer, ele quer saber do sucesso, ele quer saber do que é bom, do que pode dar prazer à pessoa. E atingir os objetivos que ela tinha, objetivos acadêmicos, tudo, profissionais que ela tinha, daria muito mais prazer para ela do que aquela relação. E aí os sonhos dela, todos os sonhos dela, praticamente todos os sonhos dela diziam o que ela tinha que fazer. Mas eu não podia falar isso para ela. Mas chega um momento na análise que o analisando ele já consegue, ele aprende a interpretar seus próprios sonhos, exatamente. Né? O analista ele vai dizendo, isso é uma condensação, isso é um deslocamento, isso aqui é uma substituição, quem são as figuras que estão sendo substituídas aqui nesse sonho? Meu cachorrinho latiu. Ok. Quem são as pessoas e tal. Ele vai aprendendo isso. E no final ela sacou que a solução era terminar com o sujeito. Ela terminou com o sujeito, estava com 2 anos de análise, e ela, no espaço de 1 ano, ela iniciou de uma forma muito pujante, muito forte, muito assertiva, todos os grandes projetos de vida dela. O ponto dela se dar alta, eu falei, pô, então, ótimo, excelente, é isso aí, vamos em frente. Então, Rock, só queria fazer essa parte, né? Então, há desejo. Que o que determina se um casal deve continuar ou não é o desejo. Se há um desejo no outro, um desejo pelas coisas dos outros, não é somente o desejo sexual, não. Isso é fundamental. Não tem um casal, se não há desejo, alguma coisa está substituindo e, bem, isso. Porque se não está substituindo bem, vai criar crise. Mas é o desejo. O desejo de ver outro bem, o desejo de ver outro crescendo, o desejo disso, daquilo. Então, por isso que amor, essa coisa na sua raiz mais primitiva, lá no sânscrito, ela deseja, né? O neurocientista Larry Wong, ele diz o seguinte, que a gente pode entender muito bem a neuroquímica da paixão, né? Mas somente a arte, a poesia, a paixão e do amor, somente a arte, a poesia, a música pode explicar a sua magia. E é exatamente por isso que eu gostaria de trazer aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade. Esse entendia muito do assunto. Nossa, muito, muito. Né? Eu vou ler 2. Você me permite ler 2? Fica à vontade, quantos você quiser. Beleza. Tem um dele que chama-se Cantiga de Amor, né? Vou ler esse antes para entender de como é importante o amor na vida das pessoas, na saúde mental, na saúde física, né? O apaixonado, o cara surgir quando tá apaixonado, ele entra na academia para ficar gostosa, entra na academia para ficar forte, começa a comer bonito, faz um monte de coisa bacana. Legal se ele fizesse tudo isso amando, né? No amor companheiro. Mas vamos lá. Cantiga de amor, sem eira nem beira, vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres, tira os óculos do homem. O amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores. Hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta. O amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta entre pés de laranjeiras. Entre uvas meios verdes e desejos já maduros. Entre uvas meios verdes, meu amor, não te atormente. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos, e quando os dentes não mordem, olha só o amor já na velhice. E quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore. Em tempo de se estrepar, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que corre do corpo andrógeno. Olha como é que o amor ele não tem sexo, né? Do campo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca. Às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo os beijos que se beijam, os mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender. É exatamente isso.
vejo muitas outras coisas que não ouso compreender. Por mais que os homens tentem, estudem, pesquisem, abram, rachem a cabeça das pessoas, façam ressonância magnética funcional, tem muita coisa que não vai compreender, né? Eu acho que é por isso que nós estamos aqui no topo da cadeia alimentar, é por causa do amor. Eu acho que toda crise hoje é uma demanda por amor. As pessoas, a primeira coisa para saber amar é saber ouvir. Então vamos lá. Esse, para mim, é o poema que define o amor companheiro, porque ele fala que, às vezes, é necessário amar. O que ele quer dizer é o seguinte: é amar aquilo que aparentemente não é amável. Você vai buscar virtudes para amar. O do poema do Drummond é amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar, esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? E amar também para ser amado. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. É isso. Eu acho que para mim tá bom, Rock. Se eu falar qualquer coisa mais que isso, já estraguei a noite. Wagner, eu adorei o papo. Deixa eu abrir aqui pro chat. Uma pausa aqui, ver com o pessoal. Galera que tá acompanhando a gente, lembrando que para quem quer participar do chat tem que estar inscrito na Twitch, a inscrição é gratuita. Clicar no cadastro ali, dá tempo. O pessoal tá adorando aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Vê se você responder. Tem que colocar que amar é sempre uma decisão. Amor não cai do céu. O próprio casamento é uma decisão. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para mandar aqui no chat? O próprio casamento é uma decisão. Exatamente. Ali uma. Ah, deixa eu aproveitar para puxar uma coisa aqui rapidinho. Eu tava lendo num dos textos seus que tinha pego, e você faz uma relação com um pouco com mitologia grega. Você tem alguma coisa pra completar? Porque eu achei tão interessante essa questão da. Eu gosto eu sou muito. Eu acho que os gregos tinham uma capacidade. A mitologia grega, ela tem uma capacidade, né? Que ela existe aí, está escrita, as pessoas podem ler, uma capacidade muito grande, né? De explicar de forma mágica coisas muito mundanas, coisas do dia a dia, coisas muito presentes, né? Na vida das pessoas, né? Eu acho que tem essa coisa. Então, eu vejo nessa história na relação entre Afrodite, Eros e Psique, né? O nome do texto foi Afrodite, Eros e Psique no divã, né? A evolução é exatamente de que maneira Eros, né, um sacana, né, o deus da paixão, né, o Cupido, foi flechado pelo Cupido, né? O deus da paixão, ele vai se apaixonar por Psique,
Psique vai também se apaixonar por ele. Eros é filho de Afrodite, que é a deusa do amor. Uhum. E Afrodite é extremamente ciumenta, muito ciumenta de Eros. Era uma mulher, era uma deusa belíssima, mas Psique também não ficava atrás, não, era muito bonita. Então tem dois ciúmes de Afrodite aí na mitologia: o ciúme pela beleza da própria Psique, né? E ciúme porque os templos de Afrodite estavam sendo relegados um pouco ao ostracismo, né? E o de Eros não, né? É interessante que no banquete do Platão, o deus que está sendo discutido ali é exatamente Eros, né? Eros que está por trás daquela história das relações entre o Erasta, né? Daí vem a palavra pederasta, e o Eronta, né? Mas essa é outra história. Quem quiser vai ler lá o Platão, o banquete de Platão. Enfim, então Afrodite, Psique vai para o palácio de elevada ao palácio de elevada, ou ela é capturada agora, eu fiquei na dúvida, para o palácio de Eros, né? E ela vive bem lá e tal, mas ela tem uma obrigação. Ela não pode ver Eros. Eles estão extremamente apaixonados. Ela não pode ver Eros. Se ela, por acaso, abrir o olho para ver o deus, né, estraga tudo. Isso é muito interessante porque é aquilo que a gente falou lá no início, né? O apaixonado, se ele conhecer exatamente como é o outro, é possível que essa paixão acabe. É muito possível. É mais provável que essa paixão acabe. Mas há casos que não acabam. O seu, por exemplo, é um ponto fora da curva, o Rock. Eu acredito que seja um ponto fora da curva, né? Enfim, então Psique está lá no palácio, não pode ver Eros, mas um dia ela é instigada a olhar a face de Eros. Né? Quem é aquele? Porque era tido que Eros era um monstro, ele vai para o palácio do monstro, mas o monstro está bem, mas é Eros. E ela tira o rosto, ela tira a máscara para ver, a venda, melhor, para ver quem era que estava com ela ali naquele ambiente idílico, naquela situação. Né? E é um deus lindíssimo. Eros fica furioso por causa disso, né? Ele fica furioso e ela é obrigada por Afrodite a cumprir, eu estou lembrando bem, a cumprir 4 trabalhos, eu não lembro quais são os trabalhos, e ela é ajudada por formigas, ela é ajudada por uma série de elementos a cumprir esses trabalhos, e ela consegue cumprir esses trabalhos, e ela consegue sair dos infernos, do Hades. Né? Ora, e Zeus fica muito interessado nessa história e ele faz a interdição, muito interessante do ponto psicanalístico. Zeus, ele interdita Afrodite, essa relação incestuosa, simbiótica que existe entre Afrodite e Eros. Então Zeus faz essa interdição, mas essa interdição tem um custo muito grande. Por um lado, Eros, ele teria que maneirar. Não dá para você ficar de sacanagem a vida inteira, se apaixonando, botando os outros para se apaixonar. Você tem que levar uma vida mais humanizada. Tem que ser um cara mais controlado, né? Um cara mais centrado. Frear suas paixões. É isso. Você poder ficar com Psique. Né? E Psique, para poder viver com Eros, ela é imortalizada, ela se transforma numa semideus, né? Uma semideusa, né? Ela recebe o sopro de vida da imortalidade. A partir daí, ambos viveriam eternamente suas vidas tranquilas, sem grandes arrebatamentos, na forma de quê? O amor companheiro. É isso. Então a paixão, nesse caso, entre Eros e Psique, se transformou em amor companheiro. Então, quando tem aquela sogra que fica enchendo o saco da nora, que a nora não é suficientemente boa, não é suficientemente bonita, não é suficientemente prendada, quem tem que resolver isso, né, é o pai do garoto. Chegar para a esposa, né, interditar ela, olha só, ele tem que viver a vida dele,
Tá na hora de você deixar esse garoto viver, cortar esse cordão umbilical. Ou seja, tem que ser homem. Ser homem também é isso. Ser homem é interditar essa relação naturalmente simbiótica entre a mãe e o filho, né? E às vezes até entre a menina, a mãe e a filha. E ser mãe também é não usurpar o papel do pai, e ser pai não é usurpar o papel da mãe. Então, o papel do pai também é de interditar essa relação simbiótica. Então, foi isso que Zeus fez com Eros e Psique, e aí eles abandonaram aquela paixonite, foram viver felizes para sempre na forma do amor companheiro. E é isso. Bacana. Tem uma pergunta do chat aqui. Obrigado pela Preciso explicação. A Gabi colocou aqui que na parte que fala sobre depressão pós-parto, rejeição da mãe, se a nossa primeira paixão é a mãe e se ela rejeita, isso faz com que a pessoa possa se apaixonar menos? Não, ao contrário. Eu acho que se ela rejeita, poder pode. Mas o que vai ser a tônica? Ela vai passar a vida inteira buscando esse amor, né? Lembra que eu contei a minha história? Sim. Passei boa parte da minha vida, uma boa parte, hein? Mais da metade dela, ou quase a metade dela, buscando salvar a minha mãe. Inutilmente, minha mãe não precisava de ser salva, minha mãe já está até morta. Não precisava ser salva. Então, ela vai, essa moça que perguntou isso para mim, ela pode passar a vida inteira procurando companheiros ou companheiras, né? Objetos de amor, vamos falar psicanalítico, objetos de amor que permitam a ela a falsa ideia de que ela possa reconquistar o amor da mãe por essa forma. Acho que é isso acho que é isso que pode mais acontecer. Será que eu expliquei? Será que... Creio que sim. Tá compatível com a pergunta? Repete a pergunta de novo. A pergunta é se a primeira paixão é a mãe e se ela rejeita, se isso faz com que a pessoa possa se apaixonar menos. Porque, olha só, a primeira paixão é a mãe. Porque o Lacan chama da função de espelho, né? Então, o primeiro espelho de qualquer criança é a própria mãe. Né? Então, um psicanalista argentino que escreveu um livro, Curso de Introdução à Psicanálise, um compêndio, né? Um livrinho bem resumido do que é a psicanálise, né? Das coisas mais importantes. Então, uma frase desse livro que é chocante. É chocante. Ele diz o seguinte: algumas mulheres, tem que ver no livro que tipo de mulher, né? Algumas mulheres não deveriam engravidar. Se engravidarem, não deveriam parir. Se parirem, não deveriam amamentar. Olha aí, por quê? Por causa da função espelho. Então a mulher, na hora de amamentar uma criança, esse momento esse momento pode definir boa parte daquilo que é humor, daquilo que a pessoa vai ser no futuro, né? A figura materna, a figura vegetal materna, ela está ligada ao princípio do prazer, da forma como a pessoa vai se apropriar da vida, se vai ser uma coisa chata, pesada, que a vida vai ser aquela coisa que se arrasta, ou vai ser uma coisa legal, uma coisa para ser conquistada, viver a vida. É através da mãe que a criança aprende praticamente tudo do que é viver a vida, do prazer de viver. A mãe ela é a representante desse princípio do prazer. O pai é representante do princípio da realidade. Né? Então ali o bebê ali no colo, ali, isso é uma coisa que as mulheres deveriam fazer curso. Amamentar, mas não no sentido técnico da amamentação. Ter psicólogos, já existem psicólogos que trabalham muito bem com isso. Né? Psicanalista eu não conheço, mas psicólogo sim. De olhar, da forma como olha. A mulher, na hora de amamentar, ela não pode estar aborrecida, brigada, de cara feia, mal-humorada. Isso não faz bem com a criança. Porque o primeiro espelho da criança é o rosto da mãe. O eu, né, como que a gente chama de eu, ele vai nascer entre... ele vai surgir mais ou menos ali, ele vai começar a surgir entre o que chama-se de autoerotismo, fase autoerótica, e a fase oral. E ou seja, muito ali naquele períodozinho ali, até os 2 anos, mais ou menos, né? 1 ou 2 anos. Então,
o momento que ele está sendo amamentado, né? Então, é importante as mulheres terem essa noção de que a hora da amamentação é a hora em que a criança está construindo, estão sendo sedimentadas as primeiras camadas imaginárias daquilo que vai se configurar mais tarde como eu. É um momento mágico, um momento sagrado, divino, no sentido desse sentido da palavra. Então, se a mãe olha para a criança com desconforto, pô, porque tá amamentando esse cara, eu gostaria de estar fazendo outra coisa, aí tô de saco cheio disso aqui para amamentar e tal, isso pode ter consequências graves lá na frente. E a mãe que não pode amamentar no peito, tá contraindicado, isso acontece. Pô, mas pelo menos tá com aquela mamadeirazinha bacana, né? Não bota na boca da criança e vai sair, não seja. Fica lá e conversa, fala. Desde cedo, bata papo com o seu bebê, converse claramente, né? Se tiver dúvidas sobre isso, quiser se aprofundar nessa leitura, nessa discussão, eu recomendo os livros da psicanalista François Doutor, né? François Doutor. Eu recomendo os livros dela, que ela trabalha muito bem essa questão da criança, né? E o Winnicott também trabalha muito bem essa questão do bebê, dos objetos tradicionais e tal. E o Lacan vai falar dessa questão da função espelho, como a mãe exerce essa função espelho, né? O pai vai exercer uma função dessa natureza, mas um pouquinho mais tarde, o modelo, né? Especialmente ligada aos limites do que uma criança pode fazer, do que a lei, do que a ordem, né? Do que é o certo, o errado, essas coisas a gente aprende com a mãe, mas também aprende muito com o pai. O pai é o representante do princípio da realidade, o que é fantasia, o que não é, não. Enfim, a ausência do pai, ela de levar a ausência, quando eu falo pai, é a figura objetal paterna, mas a criança sempre vai arrumar uma, mas se ela não consegue aquela que seja muito presente, muito atuante na educação dela, eu acredito que possa levar a criança a viver uma vida muito de fantasia, né, e pouca realidade. Trazer para a realidade é importante. Espero que eu tenha respondido. Pergunta muito boa, viu? Sim. Ivânia adorou que essas colocações. O pessoal adorou aqui. Feliz. Beijo, Rivânia. Beijo pra você. Minha prima. Deve ser minha prima. É? Conheço uma Rivânia que é minha prima. Vamos lá. Obrigado. Beijo pra todos. Amo vocês. Ainda acho que a gente... Mas se não for, também eu amo também. Se não for, fica dado. Mantém o beijo. Wagner, acho que a gente pode finalizar por aqui. Eu quero agradecer demais pela sua presença. Foi muito bom, foi muito bacana o papo, foi muito esclarecedor. E se tiver alguma colocação final para fazer, fica à vontade. Eu desejo sucesso à sua página, que você tenha muitos inscritos, muitas curtidas, né? Eu já me inscrevi, já curti, e que esse vídeo possa servir para alguém. Se alguém tiver interessado em continuar essa conversa ou tirar uma dúvida, eu tenho as minhas redes sociais, eu não sei se em algum momento você vai colocar uma ali para você, meus links de Instagram, de Facebook e tudo mais, tem minhas redes sociais. O Facebook fez uma sacanagem danada com a gente, pouca gente sabe disso. Eu tinha vários textos relacionados a isso no Facebook, né? O Facebook tinha um item chamado notas, né? Quando você ia lá no mais, clicava no mais, abria uma cortina, né? E tinha lá notas. E naquela nota você podia botar uma imagem, colocar seu texto ali, até de muitas páginas. Ele aceitava. O Facebook tirou essas notas. Então só quem consegue ver essas notas agora sou eu. Né? Então estou pensando em criar um site só para colocar esses textos, como esse que você falou do Eros, Afrodite, Psiqueno Divã, né? Colocar esses textos lá, né? Tem um outro também que eu gosto muito, que fala das relações desproporcionais, né? Essas pessoas que estão em relações amorosas, ou estão querendo entrar em relações amorosas, ou de amizade também, ou de namoramento, onde o outro se lixa para ela, mas ela continua ali babando, se arrastando, e até no casamento isso acontece. São relações desproporcionais. Eu explico como é que acontecem essas relações desproporcionais, como você pode revelar essas relações desproporcionais, fazer com que elas apareçam, com que as pessoas mostrem a sua cara. Ou seja, esses textos são legais e o Facebook sacaneou a gente. Então, eu vou ver outra forma de disponibilizar isso para o público e ajudar. Então, estou aí aberto. Quem quiser me acha nas minhas redes sociais, vai lá no Messenger, manda uma mensagem e a gente conversa, vai
vai batendo papo, tá bom? Eu agradeço muito, eu espero que você cresça muito, Rock. Obrigado, Wagner. A sua página é muito maneiro, o modelo, a modelagem da página é muito legal, do canal é muito legal de entrevista, deixa a gente muito à vontade mesmo. Eu estava muito nervoso no início, eu admito, não tenho esse hábito de falar em câmera, mas eu acho que a gente se saiu bem, né? Foi muito Obrigado, bom, gostei também. obrigado. Eu que te agradeço, brigadaço. Galera, agradecer ao pessoal do chat, agradecer pelas inscrições aí que vieram hoje, pelo Chico Paulista, valeu demais. A participação de todo mundo, valeu demais, a galera interagindo aqui com mensagem. Stenko, a Marciana, Gabi, Farofeira, só o pessoal, os nicks são diferentes aqui, mas... Farofeira é legal, né? Farofeira é legal. Farofeira cansada é o nick dela. Pô, cara, farofeira cansada. Pô, minha mulher faz uma farofa maravilhosa. A minha esposa também faz uma farofa com banana. Uau! Demais. Muito bom. Gente, farofeira obrigado. cansada, vai descansar, vai dormir, que é importante. Gente, obrigado novamente. Wagner, frente, muito Rock. obrigado de novo, valeu. Uma boa noite a todos e até a próxima entrevista. Valeu, falou! Vamos em frente, Rock. Meu bordão, vamos em frente. Sempre em frente. Até a próxima, galera. Valeu! This is my song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambivalence. The more you know, the harder you will find it to make up your mind. It doesn't really matter if you find you can't see which grass is greener. Chances are it's neither, and either way it's easier to see the difference. 'Cause it's not that simple.